O Islam, na revanche eu vou ganhar. Não importa como, eu só preciso vencer a luta, eu quero cinturão, eu quero ser campeão. Entre o Charles e o Islam, sim, o Charles é mais perigoso porque ele tem um bom jiu-jitsu e ele é tão perigoso porque se ele conseguir uma posição ele pode te sufocar, como eu estava naquela situação muito apertada, aquele estrangulamento, e se eu não soubesse como sair de lá, talvez eu teria dormido. Alex is weird because I personally make a point not to like any other middleweight, just do prowess. And the dude is just a phenom in the stand-up game. In the stand-up, he is leagues ahead of most other, or definitely of any other heavyweight, but most people in the game, I feel. There is a house in charming. Roberto Whittaker. E aí, pessoal, acho que a maior pergunta era se o UFC 300 faria jus ao seu nome. E foi meio que uma profecia realizável, ou algo assim. Mas aconteceu. Eu acho que os lutadores se colocaram mais em risco. Eles deram mais de si mesmo e vimos isso especialmente em algumas lutas de grande destaque. Mas para ser honesto, em todo o card, todos pareciam muito bem. Sobre a luta de Alex Pereira versus Jamal Hill, o que eu posso dizer é que agora o meu relacionamento com Alex é estranho, porque particularmente eu não faço questão de gostar de nenhum dos outros pesos médios, só porque eles são potenciais adversários. Eu não quero conhecê-los, muito menos dessa forma. Mas eu não quero começar também a confundir os limites entre o meu lado da cerca e o outro lado da cerca. É tudo negócio, nada é pessoal, mas sim, eu gosto de traçar algumas linhas, e isso é justo. Então ele ser um peso médio naquela época meio que colocou ele no meu radar nesse aspecto. Mas então ele se moveu, subiu para os meio pesados e está fazendo o seu trabalho. Quanto mais tempo ele estiver nos meio pesados, mais eu estou gostando de assistir ele. Estou começando a mudar a minha opinião sobre Alex Pereira. O jeito que ele aborda as lutas, devo dizer, ele deve ser um dos lutadores mais legais no momento, na minha opinião. É como se ele fosse estoico, sabe? Ao mesmo tempo ele é muito forte. E até mesmo aquela coisa do arco e flecha que ele faz, isso é tão legal. Então, se olharmos para as suas verdadeiras proezas nas lutas, o cara é um fenômeno em pé. Na trocação, sensacional. E ele está à frente da maioria de qualquer outro striker, do peso leve, dos meio pesados ou de qualquer outra categoria. Isso decorre devido à sua experiência absurda no kickboxing e no Glory. Eu acho que ele deu apenas 3 socos reais na luta contra o Hill, e um deles nocauteou o Hill. E quando ele levou o chute na virilha e ele afastou o Herbidin para o lado, eu entendo que muitas pessoas estão dizendo que o árbitro não deveria intervir e empurrar o árbitro para longe. Cara, mas isso foi legal. Então ele também fez aquele truque sorrateiro que muitos não enxergaram. Ele deu um pisão no pé de Jamal Hill e ao mesmo tempo ele lançou o gancho de esquerda. E isso é inspirador para mim. Eu penso que seria muito difícil pensar nesse tipo de coisa em tempo real, ao vivo ali na luta. É tão estranho quando alguém pisa no seu pé durante a luta. É uma coisa estranha porque você não consegue escapar disso. É quase como se você tivesse tropeçado. Alex tem um alcance tão bom e curto ao mesmo tempo. A forma como ele curta, ele é muito afiado. Ele enviou o Jamal Hill para outro planeta. Foi uma performance incrível. Sobre essa controvérsia que estão falando sobre o momento que Alex se afastou do Herbidin, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, nunca e jamais abaixe a sua guarda. Não importa o que aconteça, você não pode colocar a sua segurança no árbitro. E isso é por sua conta. Ao mesmo tempo, isso é um pouco confuso, porque se o árbitro vai intervir, ele precisa intervir. As reações do lutador, ela dá para você saber quando normalmente atinge. Você sabe na hora pela reação do lutador. Mas de qualquer maneira, eu acredito que não teria mudado absolutamente nada. A forma como a luta estava andando estava muito para Pereira. O Hill parecia um pouco preso. Parecia que ele estava na lama, cara. Ele não estava conseguindo fazer muita coisa, suas movimentações. Eu acho que talvez o tempo que ele ficou parado pode ter o afetado. Em termos de... não estou dizendo que ele estava enferrujado, mas não está acostumado com as pressões, o nervosismo. A palavra certa é não estar climatizado, porque quanto mais você faz algo, mais confortável você fica. Então quanto mais você luta, mais você fica acostumado, menos pressão você sente,
menos nervosismo. Eu sinto que foi isso que vimos com o Ryu, infelizmente. Eu acho que ele teve um início de luta muito lento. O Pereira não deixou ele trabalhar muito, não deixou ele fazer nada. Mas falando sobre Pereira subir para o peso pesado, é complicado, porque ele já vem fazendo um ótimo trabalho evitando grapplings. Eu sinto que o cara que poderia causar sérios problemas a ele nessa mesma categoria seria o seu mentor Glover Teixeira. Alex tem feito um grande trabalho em pé, mas ele também treina diariamente com Glover, que é um ótimo grappler. Eu meio que vi o Dana White falando que meio que não quer ver ele subir de peso, algo assim. Eu acho que agora o Alex deveria descansar um pouco a cabeça. Todos nós precisamos descansar um pouco, sempre após as lutas. Senhores, simplesmente Robert Whittaker se rendendo ao cara de pedra, Alex Poatan Pereira. Cara, o Whittaker, ex-campeão da categoria dos médios, exaltando e se rendendo aos feitos do Poatan. Incrível, cara. O Poatan, em pouco tempo no UFC, menos de 3 anos aí de organização, o cara já tá fazendo história luta após luta. Cada luta do cara é uma expectativa nova, é nocautes espetaculares e todas essas coisas. E o Whittaker afirmou aí que o Poatan, na trocação, é um fenômeno. O cara é uma inspiração para ele, segundo aí as próprias palavras do Whittaker. Ele que antes, quando o Poatan estava na categoria de baixo dos médios, o Whittaker via ele ali como um adversário, um futuro adversário, e agora está gostando aí de ver o Poatan nos meio pesados. Aliás, quem não está feliz, não é? Acredito que todos os lutadores ali dos médios agradecem ao Poatan por ter subido de categoria. Porque se o cara está fazendo estrago na categoria de cima, imagina se ele tivesse permanecido na categoria de baixo. O cara bateu em todos da categoria de baixo, está batendo em todos da categoria de cima até o momento, e ao mesmo tempo fazendo barulho na categoria dos pesos pesados. Porém, nada certo ainda, nada garantido se ele vai subir ou não. O próprio Dana White já comentou que não tem essa vontade de ver o Poatan nos pesos pesados, porque lá já tem o John Jones, tem o Tom Aspinall, tem o Miocic, então complicado isso. Mas tudo pode acontecer, sabemos muito bem disso. E o Whittaker, que comentou aí, enfatizou um ponto muito interessante também, que poucos observaram: o pisão do Poatan. Pisão e ao mesmo tempo lançando o gancho de esquerda, cara. Isso foi um detalhe que na hora ali, em tempo real, não dá pra você perceber, mas depois analisando com mais calma ali os vídeos da luta, você realmente vê o pisão e logo em seguida o gancho de esquerda. Senhores, o que vocês acharam aí das falas do Whittaker a respeito do cara de pedra? Comenta aqui embaixo, dá o like, ativa o sino e até o próximo vídeo.